pessoal, boa noite. Obrigado por estarem aqui. Pô, é um sonho que eu estou realizando hoje, fazer esse trabalho aqui. Espero que vocês gostem, espero surpreender vocês com o meu trabalho. Eu não queria só agradecer a todos que estão aqui e aos parceiros, aos apoiadores, também agradecer a Sabrina, a minha esposa, que ajudou a fazer tudo isso aqui, né? Te amo, meu amor. Obrigado, viu? Sem você seria impossível esse trabalho. Precisamos, né, agradecer as pessoas que nos ajudam. Bom, pessoal, deixa eu só pegar aqui o... Tá aqui o passador já... Meu brother. Beleza. Bem, vamos começar, então. Pessoal, vocês viram nas redes sociais, vocês viram aí nas rádios, os spots que passaram da palestra, né? A ideia da palestra é contar a minha história de vida e como isso foi gerando oportunidades, foi gerando resultados e como isso pode ser utilizado por vocês também e adaptado de uma certa forma. E é isso que eu vou passar para vocês hoje. Eu vou começar, então, passando para vocês, contando um pouco da minha história. E essa é a minha história. Algumas fotos, não quis trazer todas elas. Essa foto que está aqui é uma foto que eu estou na universidade em 2022, fazendo uma palestra para 2.200 pessoas. 600 pessoas estavam ao vivo e mais um monte estavam online. Era um encerramento junto com o sistema ACAF. O que eu quero dizer isso para vocês, que mesmo estando assim, nessa palestra, já estando com muito tempo de estudo, eu ainda tive dificuldade. Vocês sabem, aqueles que me conhecem há um bom tempo, até os meus 21 anos de idade, eu não conseguia formar uma frase. Eu sou um cara estritamente gago. Eu tenho que tirar um esforço enorme para poder falar normal com vocês. E quando eu falo, eu chego a suar para administrar a minha inteligência emocional, o meu comportamento e sair da minha zona de conforto para poder falar com vocês. E é isso que eu quero passar, é essa inspiração que eu quero passar para vocês. Se eu conseguir, tu também consegue. Por que tu não vai conseguir se eu conseguir? Por que você não consegue? E é isso que eu quero passar para vocês. Olha só, em 2000, final de 2000, pouco antes, em 99, eu fui chamado aqui em Lages, na época ainda tinha os pré-vestibulares. Estava ali no final já. E eu fui chamado para dar aula no pré-vestibular. Imagine vocês, então, já saindo da universidade, mas muito cru ainda, extremamente gago. Eu lembro, como se fosse hoje, na terceira série, quando eu fui ler um texto de português, e eu não consegui ler ele inteiro, eu gaguejei, e todo mundo começou a rir. E aquilo mexeu com a minha autoestima. E mesmo assim, mexendo com a minha autoestima, eu era um cara que sempre fui bom de futebol, gostei de jogar bola, então eu tinha muito amigo. Porém, sempre fui o gago. E isso foi... Até hoje, eu tenho que trabalhar isso na minha cabeça. Tu também tem dificuldade, irmão. Talvez você não seja gago igual eu, não é. Mas você tem algumas coisas que você pode trabalhar e traz até hoje. E é isso que eu vou discorrer na palestra. Eu chego, então, e vou evoluindo na minha carreira. Meu irmão mais velho torna-se professor, torna-se consultor de empresa, vai para os Estados Unidos, volta para o Brasil, cria uma empresa de consultoria. Eu sou, em termos de distância de idade, 16 anos mais novo, 17 anos mais novo que ele. E eu começo a ver ele fazendo. Pô, também quero fazer, mas eu sou gago. Para mim é mais difícil. E aí, o que acontece? Eu
vou para o ensino médio, que na época era segundo grau. Eu tinha dificuldade, eu era um cara bloqueado, eu tinha medo de falar. Extremamente tímido. Chego aos 17 anos de idade, já quero começar a namorar. Eu ia falar com as meninas, elas diziam, eu não estou te entendendo o que você está falando. Ou eu falava rápido demais, ou eu não conseguia falar. Essa dificuldade foi me marcando ao longo da minha carreira. E eu tive que ir trabalhando isso a todo instante. E em cima desse processo, eu vou para a faculdade. No final, nós tínhamos que cada grupo dar uma aula. Em uma determinada escola, em um colégio. O grupo que eu fui, com 5 colegas amigos meus, os caras escreveram um cartaz lá atrás. Você é gago, você não consegue dar aula. E eu olhando aquilo. E aquilo me suou mais forte. Mas ali eu consegui. Saí da universidade, fui chamado para dar aula num pré-vestibular, que eu falei antes para vocês. Encontrei a moça na rua, uma colega se formou comigo. Na rua, encontro ela, professor Wolff. Sabe o que ela diz? Peterson, acabou de sair um professor ali da instituição, não vou dizer o nome por questão de ética. Tu não quer levar o teu currículo lá? Eu disse, acho que não. Se tu quiser, pode levar lá que eu indico. Tá, eu vou levar. Eu levo o currículo lá, no mesmo dia, eles me chamam para trabalhar. A diretora, a dona da escola particular, é a diretora de uma outra escola da cidade, do estado. Fui lá falar com ela. Quando eu falo com ela, ela diz o seguinte, ó, você tem experiência? Não. Tá, mas pode começar hoje. Mas eu vou dizer uma coisa para você, Prost, que ela disse para mim. O outro professor que saiu, ele não saiu porque ele quis. Foi os alunos que tiraram ele. Colocou mais pressão em mim ainda. Gago, nervoso e agora pressionado. Imagine vocês. E aí, a hora que eu chego para dar aula, no primeiro dia que eu vou dar aula, eu digo, pessoal, olha, só vim apresentar para vocês, segunda-feira eu começo a dar aula. Isso era uma sexta. Passei o final de semana inteiro planejando a aula. A hora que chego na segunda-feira, encho o quadro, encho. Lá um aluno pergunta para mim, eu já enchi o quadro para ninguém me perguntar. Essa era a ideia, sabe, Mara? E eu vou lá e encho o quadro, daqui a pouco o cara pergunta, professor, aquela frase ele não faz sentido. E eu olhei para a frase assim, e não consegui, era só um O que deveria colocar. Mas eu estava tão nervoso e gago que eu não conseguia enxergar. E eu olhei para aquela frase, dei uma moça que estava na frente, já ficou com dó de mim, ela viu que eu estava suando, nervoso, falou, professor, tá ali, ó, é só acrescentar o O. Eu fui ali, apaguei e acrescentei o O. E aí, disse, todo mundo copiou? Não, falta só eu. Então copia lá que eu vou explicar o resto. Daí, a hora que todo mundo copiou, eu disse, estou meio inseguro. Acho que eu não vou conseguir explicar, estou meio nervoso. Aí o que eu disse para... Pessoal, vamos fazer o seguinte, então, para a gente poder avançar na matéria, já que está atrasado com o outro professor, eu vou ditar a matéria para vocês. E aí depois a gente termina. Esqueci que eu era gago, tão nervoso que eu estava. Eu vou ditar a matéria para vocês, gago. E aí, eu não tenho aqui agora uma folha na mão, mas se eu tivesse uma folha na mão, eu ia mostrar como é que eu estava para vocês. Eu estava tremendo, editando a matéria. Então, assim, eu vou ler aqui para vocês, assim, informática e estatística na universidade, e aquilo não saía, cara. Eu olhava para as pessoas, eu não sei se elas estavam chorando de dó ou de rindo de mim, sabe, cara? E eu fiquei muito nervoso com aquilo ali. E aí, o que aconteceu? Eu pensei, Carla, eu não vou voltar mais. Daí, vai lá, toca a sirene. Parece que saiu um caminhão nas minhas costas. Antes de tocar a sirene, eu vi um cara falar para o outro assim, ó. É que o professor, ele pode se fazer de surdo, mas ele tem um bom ouvido. E eu vi o cara falar para o outro assim, ó. Um exemplo, só o nome assim, né? Ô, José, trouxeram um cara fraco para dar aula para nós. Daí eu ouvi aquilo, fiquei mais nervoso ainda, né? Eu pego minha bolsa e o cara fala para o outro.
E esse desgraçado que trouxeram, além de ser fraco, ainda é gago. E eu vi aquilo, a hora que eu desço, eu não volto mais na minha cabeça. Vou para outra turma, lá enchi o quadro e fiz o mais rápido possível, ninguém me perguntou nada. Estou saindo com a minha bolsa, a diretora pergunta: e aí, professor, firme para amanhã? Firme para amanhã. Na minha cabeça não voltava mais. Só que eu chego ao meio-dia, vou almoçar, na época eu era solteiro ainda, a minha mãe pergunta: como é que foi, professor? Se deu bem? Eu disse: eu gostei, mas acho que não é muito ainda a minha praia, eu acho que eu vou para outro caminho. Ela me olhou assim e disse: minha mãe era uma pessoa que não falava, muito pouco. E ela só falou o seguinte: se eu fosse você, eu não desistia. Foi o primeiro dia da minha inspiração. Ela disse: não desista. Você é gago, mas você vai conseguir. Olha a moral que ela me deu: você é gago, mas você vai conseguir. E eu consegui. Estou falando normal para vocês, mas tirando um esforço sobrenatural. E aí eu fui. E aí planejei alguns sonhos. Primeiro sonho: quero ser professor da Uniplac. Era o primeiro sonho. Até então os caras diziam: tá distante para você, cara. Você não vai conseguir fazer isso. Teu negócio tá, ó, vai para o interior. Vai para o interior para dar aula. Você não tem condições de dar aula na universidade. Vocês vão ver se eu não vou chegar lá na universidade. A professora que me contratou saiu e chamaram uma nova coordenadora. A coordenadora assume e 3 meses depois diz: olha, os caras estão metindo na tua cabeça, você é gago. 9 meses depois, eu já treinava os professores do pré-vestibular, com as minhas dinâmicas, com o meu trabalho e com a minha capacidade e resiliência de não desistir. 1 ano e meio depois, o professor Batista está aqui, me chama para trabalhar na universidade, para ser professor de extensão. E aí minha carreira vai. E eu coloquei um outro sonho. Agora eu quero chegar na Universidade Federal. Tentei 2 vezes, não deu certo. As 2 vezes que não deu certo, eu fui pesquisar o porquê que não tinha dado certo. Qual o comportamento? Simples. Os que passaram estudaram mais que eu. Eu fazia projeto em cima da hora, me preparava em cima da hora. Quando eu comecei a me preparar antes, é que eu vou dizer para vocês aqui nos meus slides: quem se prepara mais, transpira menos. Eu vim aqui, eu me preparei. Essa palestra que está aqui, ela foi planejada, e não foi ontem, e nem antes de ontem, foi o ano passado. Então, na carreira, o planejamento é fundamental. Então, por isso, falando dessa história, para começar para vocês, desse case de superação, é que eu começo a entrar nos meus slides, falando isso aqui para vocês. Ó. Quando a inspiração pode ser o ponto de partida para transformar desafios em oportunidades? Quando você conecta os teus objetivos, os teus sonhos e as tuas metas com aquilo que você planejou. E quando você planeja, sabe como eu consegui curar a minha gagueira? Eu não curei. Se eu disser que curei, eu me torno gago de novo. Então eu não curei. As pressões e dificuldades da vida se dissipam à luz do conhecimento. Eu fui buscar conhecimento. Não tem como você fazer nada na vida, nada, se você não busca o conhecimento. Tudo se resolve pelo conhecimento, a não ser a morte. Mesmo a morte, ainda os médicos salvam pelo conhecimento. O que eu fiz? Quando meu irmão voltou dos Estados Unidos, ele voltou com uma nova ciência, que lá estava muito badalada, chamada Programação Neurolinguística, PNL. Neurônios, linguagem. E aquilo, comecei a me preparar. Primeira coisa que ele dizia no livro: pense, depois fale, não atropele. Outra coisa: Fadel,
Tá no teu casting lá, o Acácio Garcia ainda? Esse cara vem em Lages, um professor de oratória, em 97. E ali eu comecei também a fazer com ele um curso de oratória. Imerso 4 dias. Ele arrumava uma caneta na boca, fazia falar, fazia um monte de coisa, fez eu me expor, me gravou, fez eu assistir a minha gravação e eu comecei a me preparar. Preparar através do conhecimento. Em cima desse processo, eu comecei então, aqui a buscar o aprimoramento técnico e comportamental. O problema é que as pessoas gostam mais de fazer a questão técnica e esquece o comportamental, que ele é fundamental. Porque sempre na parte técnica e esquecem de se especializar na parte comportamental. E aí, tá vendo aqui embaixo? Se o resultado ali, aqui, é 0. Lá no final é 100. Mesma coisa aqui, aqui é 0, ele é 100. Uma boa parte das pessoas que não dão resultado estão no quadrante 1. Se você não está bem na tua vida, se você não está contente com ela, se você não tem resultados no teu trabalho, provavelmente você está no quadrante 1. O quadrante 1 são daquelas pessoas que precisam evoluir. Muitas vezes as pessoas dizem para você, olha, te dão um feedback, olha, você precisa melhorar. O teu chefe, o teu líder fala para você, você não está vendendo, você precisa melhorar, você precisa mudar. Muitas vezes você não segue, você não ouve. Eu posso até falar na vida pessoal. Tá bom o teu casamento? Tá bom o teu namoro? Tá bom a tua relação com a tua família? Se não tá bom, tá no quadrante 1. E o quadrante 1, ele conjuga o verbo encaminhar. Se a pessoa não dá resultado, se a pessoa não está indo bem, encaminha ela para onde? Para o RH. Lá ele vai dizer para onde que ela deve ir. Ou você vai para esse outro verbo aqui, o desacomodar. Que é você sair da tua zona de conforto. Ou seja, aqui você dá resultados. Você bate as tuas metas. Só que você consegue hoje. Só que amanhã é um outro dia. Será que o que tu fez hoje vai dar certo amanhã? Às vezes não. E às vezes tu se acomoda e vem para cá, para encaminhar. E não chega nos resultados. Se eu fizesse aqui, onde está ali, aqui, se fosse de 0 a 100, uma boa parte das pessoas que eu trabalho, às vezes estão aqui, no 30. A maioria está aqui, no 50. São pessoas medíocres. Todo mundo me olhou, né? Medíocre. Mas você sabe, se tu buscar lá no dicionário o que é a palavra medíocre, média. É na média. A boa parte das pessoas fazem a média. Eu faço para me passar. Eu faço para me chegar até ali só. Só que as pessoas não querem mais isso. O mercado não quer mais pessoas na média. E o brasileiro, ele é mediano. Por que ele é mediano? Porque ele não gosta de estudar. O brasileiro não gosta de buscar conhecimento. Enquanto o americano estuda 130 horas por ano, o brasileiro, média, o brasileiro está em torno de 17 a 19. Vocês talvez tenham muito mais que isso. Estou falando na média. E aí está o diferencial. Por quê? Porque as pessoas que estão aqui, geralmente, ela bate as metas. Ela dá resultado. Só que amanhã vai entrar um novo concorrente, um novo player. Vai entrar um novo gerente que vai te cobrar mais. Vai entrar alguém que vai mexer, que aquilo que tu fazia
não dá mais. Por exemplo, eu fui fazer um treinamento com os professores fora de Lages. E perguntei para eles, estão reclamando da geração Z, da geração milênios. Quantos de vocês fizeram ou estudaram sobre essa geração? Essa geração que está na universidade agora é diferente para dar aula, não é a mesma. Daí o cara falou, tudo bem, eu tenho a minha empresa. E na minha empresa, cara, a tua empresa, a geração X, a geração Baby Boomer, que são o pessoal dos anos 40, anos 50, anos 60, anos 70, estão saindo. Está entrando uma nova geração. E o que você, como líder, está fazendo para influenciar essa geração nova? Tu está estudando, cara? Como líder? E você, como liderado? O que você está fazendo para se desenvolver? Para se conectar com as gerações mais velhas? E aí é que está. Não há essa conexão. E nesse sentido, olha, as pessoas que não dão resultado, geralmente elas estão aqui, ó. Nessa coluna aqui, ó. Desculpe, nesse quadrante aqui, ó. No 1 e no 3. Primeiro que ela não evolui. O 3, às vezes a pessoa está aqui no 1, ó, professor Munir, e ela vem para o 3. Por que para o 3? Ela tá vendo que ela precisa aprender, que ela precisa mudar. Por que isso? Senão, a mulher dispensa, o marido dispensa, o chefe dispensa. Então, ela precisa aprender. E quanto mais ela aprende, e ela começa a aplicar, ela vem para cá, ó. Que é o quadrante 4, que é o de reter talentos. Hoje, cada vez mais, as pessoas estão percebendo o seguinte, não é as empresas que estão te querendo, é você que diz qual empresa você quer trabalhar quando você está aqui, ó, no 4. Quando você está no 4, você diz para a empresa se você quer essa ou se você é aquela. Porque dá resultado. E quanto mais tu dá... Olha só uma história. Vocês conhecem o dono da Ambev? Se eu não me engano, o nome dele é Jorge Paulo Lemann. Esse cara hoje deve ter uns 81, 82 anos de idade, mais ou menos. Esse cara, a última vez que eu vi, a fortuna dele era avaliada em 21 bilhões de dólares. E ele chegou para a empresa dele, ele estava aqui, ó, dando resultado. Ele chegou para os seus líderes e disse o seguinte, pessoal, estou saindo da empresa, vou para os Estados Unidos, vou estudar. Estou me sentindo um dinossauro. E ele deixa a empresa na mão dos seus liderados. Quando ele chega nos Estados Unidos, ele vê várias coisas, ele vem para cá, ele diz o seguinte, ele faz uma call com eles, e ele diz o seguinte, estou aqui há 2 meses, agora eu estou um dinossauro assustado. Ou seja, tudo aquilo que eu sabia já não serve mais. Não é que não serve, é que a coisa mudou. E eu preciso acompanhar. E as pessoas que estão ali, ó, no 4, fazem isso. As pessoas que estão no 2, elas veem o momento. Se eu estou no 4 aqui, ó, eu estou sempre indo do 3 para o 4. Eu não me acomodo no 4. O 3 é uma forma de eu sempre continuar aprendendo. Por isso que as pessoas que estão no 4 são pessoas de alta performance. Por isso que as pessoas que estão aqui, ó, muitas vezes ela vem para cá e ela não fica, porque ela tem dificuldade o quê? De buscar aprendizado, de buscar conhecimento. Isso, conhecimento maior que eu vejo que tu tem que buscar, porque eu fiz esse trabalho, é esse aqui, ó. É o autoconhecimento. Como é que eu curo a minha gagueira? Não curei. Administrei autoconhecimento. Primeira coisa que eu trabalhei nela, minha autoestima. Cara, se tu tem a autoestima baixa, você não vai a lugar nenhum. Ninguém consegue ter nada na vida com uma autoestima baixa. Ou seja, você não gosta, parece tão bobo, tão básico, mas o gostar mais de você faz uma diferença enorme.
E se você tem dificuldades, você passa por percalços, cada vez mais a tua autoestima diminui. Por isso o autoconhecimento. Eu trouxe um gráfico para vocês verem aqui, ó. Olha só a importância do autoconhecimento. Segundo Jung, discípulo de Freud, ele disse o seguinte: 10% do nosso comportamento nós controlamos. Coisas boas, coisas ruins, você controla. Os outros 90% que você não sabe, você não controla. E aí está o problema. Aqui nas coisas boas você sabe. Acertei, errei, preciso melhorar, preciso mudar, preciso me adaptar. E aqui embaixo, nos 90% que você não controla. Esses têm comportamentos bons ali, mas também tem comportamentos negativos. E aí que está o problema. Porque você não sabe muitas vezes, e muitas vezes ele está direcionando você, ele está comandando você. Então, assim, ó, tem uma frase que é de um que está ali, ó. Quem manda em você é um outro você que você não conhece. É esse que você tem que trabalhar. É esse que você tem que começar a identificar, a ver quais são as crenças que você precisa mudar. Olha só. Confiança. A confiança, não só a confiança, a autoconfiança faz com que você tenha esse fluxo aqui, ó. Esse fluxo é o que define as pessoas ricas das pessoas pobres. Se eu tenho uma autoconfiança, você vai concordar comigo. Se eu tenho uma alta confiança, com certeza eu vou ter ó, o quê? Um comportamento positivo. Esse comportamento positivo vai me gerar um resultado. Esse resultado vai me gerar crenças. Essas crenças, de novo, aumentam a minha autoconfiança. Só mostrando para vocês aqui, ó, olha só. Se você tem uma autoconfiança que você vai conseguir, você vai ter um comportamento de autoconfiança. Esse comportamento, pô, eu sou bom mesmo, vai te gerar um resultado. Eu alcancei a meta. Essa meta vai te imputar o quê? Novas crenças. Pô, como eu sou bom mesmo. Como eu sou, não podia dizer outra coisa, não vou dizer isso aqui, que tem mulheres aqui. Mas eu podia dizer, eu sou F. E em cima desse processo, ao contrário também. Se você é uma pessoa, por exemplo, que tem uma baixa confiança, e o que é autoconfiança? Para mim, autoconfiança é o seguinte: é ter certeza que eu vou conseguir alcançar o meu objetivo. Isso é autoconfiança. E baixa confiança é o seguinte, é quando você lembra lá, ó, bom, eu quero ser um palestrante. Eu quero ser um consultor de empresas. Cara, vou tentar. Vou para atitude. Beleza, tive coragem. Agora chega a parte do comportamento. Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Num livro do John Maxwell, As 21 Leis da Liderança, ele conta no livro que a gente, para dar as coisas certo, no mínimo 4 vezes. Na média, é até mais. Pessoa que não tem autoconfiança, na primeira já desiste. E ela vem para cá, e ela não se concorda comigo que ela não vai ter resultado. Se ela não tem resultado, qual é a crença que ela vai ter? Eu não posso, eu não consigo. Isso não é para mim. E aí vai de novo tornando aquele círculo virtuoso de negativismo e cada vez mais aquela maré que você não consegue sair daquilo. Por isso que as pessoas bem-sucedidas, pode ver, repare, todas as pessoas bem-sucedidas, ela tem autoconfiança. E ela consegue ter um comportamento de autoconfiança. Ela enfrenta os problemas, porque eles vão vir. E não é 1, nem 2, nem 3 vezes. Nenhuma, nem 2, nem 3. É várias vezes. E é em cima disso que você tem que... Imagine eu então, cara, gago. Como que eu vou ser um palestrante se eu sou gago?
Como que eu vou dar consultoria se eu sou gago? Como que eu vou dar aula na universidade se eu sou gago? Eu tive que ter uma autoconfiança, eu tive que ter um comportamento confiante. Eu comecei a ver resultados, começou a abrir as portas para mim. Pô, cara, eu sou bom, eu consigo. E isso foi gerando em mim cada vez mais confiança. Cada vez mais que eu pegava um objetivo, cada vez que eu pegava um trabalho, eu tinha mais confiança. E é isso que você tem que fazer. Se você não fizer isso, tu vai cair no negativo ali, ó. Baixa confiança, comportamento, né? Ou seja, pensamentos geram sentimentos que geram ação. Essa é a PNL. Por isso que eu trabalhei isso na minha cabeça. A primeira coisa que eu tive que trabalhar foi as crenças em mim. Em mim. As primeiras coisas que eu tive que trabalhar foram as coisas em mim. A primeira briga foi comigo. E ó, pessoal, vamos descobrir então quais são as crenças limitantes que nós temos. O que são crenças? Crenças são verdades absolutas imputadas em nós, geralmente na infância. Você perguntar assim, tá, mas o cara é adulto, ele pode ter uma crença, eu posso ir nele e colocar uma crença? Pode, mas difícil. Geralmente é na infância. Olha só, primeira crença limitante que eu poderia pensar, eu não sou bom o suficiente. Ou seja, lá na infância, a mãe elogiava um primo, elogiava o irmão mais velho, elogiava outra pessoa, e eu não. Então, isso não é para mim, é para os outros. Outra, os homens não são de confiança. Essa aqui, ó, cara, é tudo muito complicado. Quantos de nós já não pensamos assim, ó, não é para mim, é tudo muito complicado isso. Outra crença limitante, nunca terei o dinheiro suficiente. Sempre foi arrumado na nossa cabeça, né? E dinheiro não é bom, que dinheiro é sujo, que dinheiro é ruim, que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. Muitas vezes essas crenças foram imputadas. Alguns exemplos eu estou dando para vocês. Outra, as pessoas não gostam de mim. Cara, será que não? Ou é você que está vendo dessa forma? Nunca vou conseguir alcançar meus objetivos e meus sonhos. A outra aqui, ó, para conseguir as coisas, basta gritar. Se eu gritar, eu consigo. Então eu trouxe aqui para vocês uma história. Isso aqui é bem interessante. Eu fiz questão de arrumar isso para vocês, para a gente debater sobre isso. Os outros precisam mudar para a minha vida melhorar. Muda você que depois eu mudo. Muda você primeiro, depois eu vou mudar. Se você mudar, eu mudo. É contra a lógica. Eu não posso querer que o outro mude. Se eu mudar, o outro muda. E quando eu mudo, o mundo muda. E as pessoas esperam que o outro mude para daí ela mudar. Ó, eu vou dizer para minha esposa, se ela mudar, eu vou ser melhor. Eu não posso transferir o problema para ela, algo que é meu, eu tenho que mudar. Talvez eu mudando, ela melhore. Como exemplo. Olha só, como as crenças são tão fortes em nós. Não sai o som aí. O que remete a isso a você? Algo ruim. Um desastre. E é isso que acontece em nós, cara. Isso é imputado lá atrás. Está até inconsciente em você. Não está inconsciente. Está no teu subconsciente. Coitado, você vai dizer assim, pô, vamos culpar o pai e a mãe, então. Pai e a mãe são culpados que não têm culpa. Não dá para culpar eles. Até porque o pai e a mãe receberam dos nossos avós isso. Os nossos avós receberam dos bisavós. Então, pai e mãe não tem como culpar. Agora nós, com todo esse nível de informação que temos, de cursos, de internet,
Nós podemos mudar. Não precisamos transferir isso para os nossos filhos. Deixa eu tomar uma água aqui para mostrar para vocês. Vamos lá, vamos seguir. Bom, mas os pais também arrumaram coisas boas em nós. Não foram só as coisas ruins. Tem muitas coisas boas. Entre elas, disse que você era bom, te elogiou, disse que você conseguiria. Eu consigo o que eu quero. Pô, se o Orli dá a palestra, por que eu não posso dar? Dinheiro é bom. Cara, o dinheiro é muito bom. Não acho que o dinheiro é ruim. Nós temos uma crença que o dinheiro é ruim, mas o dinheiro é muito bom. Algumas pessoas, repito, cuidado com o dinheiro é ruim, o dinheiro é bom. O dinheiro faz que nós tenhamos qualidade de vida. Dinheiro não é adorar o dinheiro, mas o dinheiro é bom. Goste de dinheiro. Outra coisa, eu não me importo o que os outros pensam de mim. O problema é que as pessoas se importam muito com o que os outros falam. Esqueça os outros. Pense em você, pense na tua evolução, não se compare com ninguém. Cada vez que você se compara com uma outra pessoa, sempre tem alguém mais bonito que você, alguém mais inteligente que você, alguém mais rico que você. A comparação é você com você mesmo. Cada processo de evolução, cada avanço no teu objetivo, cada conquista das tuas metas faz com que você evolua e a comparação é você com você. Não tem comparação com o outro. Cada comparação com o outro faz com que você faça o quê? Caia. Porque vai sempre ter pessoas melhores que você ou piores que você. Então a comparação é você com você mesmo. Cuidado em ficar preocupado com o que os outros falam de você. Eles vão falar, você preocupado ou não. Você fazendo ou não, os outros vão falar. É do ser humano. Outra, cada dificuldade é uma oportunidade para evoluir. Cada vez que vinha a gagueira, eu disse, não, eu vou estudar. Eu vou buscar agora fazer um outro curso. Fui para Curitiba e depois para São Paulo estudar neurociência. Eu vou atrás das coisas que eu desejo. E o aprendizado leva à perfeição e a persistência é o caminho do êxito. Não tem como você chegar a lugar nenhum sem entender que a persistência é o caminho do êxito. Pô, olha só, foram várias quedas. Foram várias quedas. Mesmo assim, algumas eu nem considero como quedas, até eu vou falar mais para frente para vocês. Eu estava trabalhando como consultor de empresas e o cara me falou, cara, tem um perfil igual a você, vem trabalhar comigo, eu pago salário para você. Não quero. O pessoal dizia, você está louco, cara? Olha quanto você vai ganhar, você não ganha isso na sua empresa. Não quero. Eu tenho um foco, eu tenho um objetivo e ninguém vai me tirar desse objetivo. Eu acredito nele, eu vou chegar. Se você acredita no teu objetivo, no teu foco, não deixe ninguém tirar. Se as pessoas vão te oferecer algo bom naquele momento, que eu já vou arrumar ali, que são questões de micro gratificações. Olha só. Eu trouxe um para vocês, esse aqui, ó. Como o cérebro aí, né? Funciona aí, né? Olha só. Consciente, o subconsciente e o inconsciente. Bom, no consciente, está aqui. É a razão. Aqui, a questão sintética de análise, números, a memória do curto prazo. Isso aqui mais usado na psicanálise. A psicologia usa um pouco diferente isso. E força de vontade. Só que a força de vontade, ela tem uma bateria que uma hora acaba. Aonde eu vou buscar isso? No subconsciente. Olha aqui, ó. O subconsciente é onde estão todas as tuas crenças. Todas as suas emoções. Então, todas as tuas crenças, positivas e negativas, estão aqui. E você não consegue acessar fácil. Se você diz que você não é bom,
Está aqui comportamentos que você tem e a tua memória de longo prazo. E aqui é o inconsciente. O inconsciente é o sistema autônomo. Ou seja, eu estou respirando, está quente, está frio. Só olha aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? É o fator crítico. Isso aqui, ó, é fechado como se fosse o segurança aqui do Centro Serra. Ele não deixa o consciente dizer, ó, vamos mudar. Vamos quebrar essas crenças. Ele não deixa. Só existe uma forma para mudar. Porque entrou aqui de uma forma. Que forma que entrou? Uma emoção muito forte. Uma emoção muito forte. Ou repetição. Repetição direto daquele comportamento, daquela crença. E ele não deixa acessar. Nós temos então que fazer o quê? Como se fosse jogar um futebol, driblar o subconsciente. Para fazer isso, nós precisamos mexer então o quê? Com as emoções. Precisamos imputar, repetir coisas novas. Olha só. Se eu perguntar para vocês, qual é a sua principal crença limitante? O que te limita? Pergunte em alguns treinamentos e alguns cursos que eu faço em algumas organizações, as pessoas de momento não sabem dizer. Qual é? Qual é a tua principal crença limitante? Aí, quero voltar aqui, ó. Vamos voltar aqui. Quero voltar na... Ele volta aqui, Paulinho? Não tá... Pô, voltou do início aqui, mas eu passo aqui e vou ali, onde eu quero chegar. Aqui, ó. Nas crenças limitantes. Eu queria que vocês dessem... Opa! Não era essa, quero voltar. Aqui. Vocês podem dar as mãos e ficar em pé para mim, fazendo um favor? Dê as mãos, por favor. Você viu que um dos trabalhos que a gente fez ali é trabalhar com as emoções, né? Então, eu vou dizer o seguinte para vocês. A hora que eu disser assim para vocês, ao nosso sucesso, eu quero que vocês levantem as mãos juntos e digam assim, não faça agora, não fazer um teste, tá? Para nós trabalhar ali as crenças limitantes. Você vai dizer o seguinte, assim, ó, aê, mas não é aquele assim, ó, aê, é aquele aí com mais vontade. A hora que eu disser assim para vocês, pessoal, covardes, vocês vão largar as mãos e vão fazer assim, ó, mas não é aquele, é um com vontade, entenderam? Vamos fazer um teste primeiro, então? Vamos lá para ver. Pessoal, ao nosso sucesso! Como é que foi? Vamos lá, mas é o início mesmo, né? A primeira vez. Primeira vez só. Vamos lá. Vamos pro segundo agora. Vamos lá. Vamos ver. Quero ver se vocês agora vão me ajudar nesse seguinte. Pessoal, ao nosso sucesso! Essa foi de arrepiar, gurizada. Foi de arrepiar, hein? Tudo bem? Vamos lá. Agora é o seguinte. Vou dizer para vocês. Pessoal, seus covardes, vocês vão largar as mãos e vão dar assim, ó. Uma banana assim, ó. Mas não é aquele assim, ó. É com vontade, beleza? Seus covardes! Olha como é que foi. Galera, vamos lá. Vamos de novo. Seus covardes! Aê, vamos bater palma para nós. Vamos lá, pessoal. Obrigado. Pode sentar. Pessoal, voltando, olha só. Quando eu fiz isso para vocês, uma boa parte das pessoas, cara, mexe na zona de conforto. Cara, eu tenho que me levantar, mas eu não queria me levantar. Eu não queria fazer. Eu só mostrei isso para vocês. Sabe esse gráfico aqui, ó? Sabe esse gráfico?
Vamos passar aqui esse gráfico. Pô, Paulinho, tá matando de vergonha esse negócio aqui, rapaz. Hã? Esse gráfico aqui, ó. Opa, agora cheguei. Aqui, ó. O desacomodar. Mexer com a tua zona de conforto, cara. Não é fácil. Um simples gesto desse mexe com você. Agora, vamos lá, ó. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Vamos passando. As crenças que eu falei para vocês, limitantes. Vocês estão vendo? Quer que vocês pensem qual delas você quer trabalhar? As positivas. Aqui, ó. A ideia é mexer com a emoção para deixar entrar, senão não entra. Ele fica que nem um guarda-costas lá, segurando. Agora a pergunta que quero fazer para vocês é essa aqui, ó. Antes de fazer ela, quero fazer uma exclamação aqui, ó. Inspiração como um momento de clareza dos seus objetivos. Para tu ter objetivos claros, tu tem que estar inspirado. Senão você não faz. Por isso, olha, qual é a clareza do teu objetivo? Eu pergunto para as pessoas, quando eu faço planejamento, você tem clareza do teu objetivo? E aí confunde objetivo com estratégia. Não, isso é uma estratégia. O teu objetivo. Qual é a clareza do teu objetivo? Não da tua estratégia, do teu objetivo. Olha só, o que mais você deseja nesse momento da sua vida? Pense. Depois, conquistas materiais ou de relacionamento? Deixa eu arrumar no bolso isso aqui, contar uma história para vocês. Eu estudei em 2004 e 2003 em Florianópolis, quando o MBA ainda era assim, para poucos, e fui estudar lá. E eu estudei com vários médicos. Era um MBA empresarial e depois tinha um foco na parte hospitalar. Eu fazia consultoria no hospital infantil, aqui em Lages, em 2000, 2001, e o diretor da época me levou junto com eles. Eu cheguei lá, e comecei a fazer amizade, já começava fazendo esse trabalho nessa época, e perguntei para os médicos, o que as pessoas mais pedem para vocês quando elas estão lá no leito de morte? Ou o que elas mais querem? Nenhuma resposta vem um carro, vem uma casa. Sempre a resposta era a seguinte: doutor, você pode chamar meu filho aqui? Faz 2 anos que eu não falo com ele. Doutor, chama minha mulher. Quero pedir desculpa para ela. Esses 20 anos que eu transformei a vida dela no inferno. E ele fala um monte de coisa sobre isso. Doutor, chama meu pai. Faz 2 anos que eu não falo com ele. Não são as coisas materiais. Os objetivos não são só as coisas materiais. Os objetivos também são as questões de relacionamento, que muitas vezes nós deixamos de lado. E para nossa inspiração, essas coisas de relacionamento são fundamentais. Outra, toda escolha tem uma perda. Pague o preço. Se eu casei, se você casou, homem e mulher é só um. Claro, a gente sabe que outras coisas, mas não é esse caso que eu estou falando para vocês. Na realidade, deveria ser só isso. Tem que pagar o preço, cara. As pessoas não pagam o preço. Toda escolha tem uma renúncia. Se eu quero ser um empresário, eu vou ter que trabalhar mais que os outros. Se eu quero estar na Uniplac, na universidade, fazendo administração, engenharia, direito, enfim, vários cursos, talvez alguns finais de semana eu tenho que abdicar da festa. Eu tenho que renunciar. Toda escolha existe uma renúncia. As pessoas não querem pagar o preço, mas querem ter a conquista sem pagar o preço. Não existe isso. Pague o preço. A outra, cuidado
com as micro gratificações. É isso que eu falo para vocês. Nunca me esqueço, eu estava numa empresa grande, trabalhando aqui em Lages, em 2010. O cara falou assim para mim. Eu vou dar um exemplo assim, ó. Na minha empresa, nessa época, eu estava tirando entre 7 e 8 mil reais, valores reais. O cara falou, eu pago 15 para você. Você vem tocar e vem administrar a minha empresa para mim. Eu falei, não quero. E eu falei para meus amigos e para o pessoal, você está louco, cara? O dobro do que tu ganha. Mas eu não quero isso. Eu tenho um foco, eu tenho um objetivo. É lá que eu quero chegar. Então, talvez tu tenha que analisar as micro gratificações que você ganha algumas vezes. Não deixe que ela tire do teu foco. Não deixe que ela tire do teu foco. Outra, as suas crenças ajudam ou impedem tua conquista? Ajudam ou impedem tua conquista? Às vezes, algumas ajudam, outras impedem. Então, vamos ter clareza no que realmente desejamos. Muito bem, pense em 10 conquistas para os próximos 5 anos. Só reflita comigo, você não precisa dizer, só pense. Outra, coloque conquistas materiais, claro. Todo mundo quer ter uma casa boa, um carro bom. Não é porque eu falei ali atrás de relacionamentos que você não vai ter, mas coloquem também relacionamentos. Vivem bem com a família, com o pai, com a mãe, enfim. Olha, cuidado com irrealismo. A loucura do improvável. E também cuidado em ser medíocre. Não ser ousado demais. Você precisa ousar às vezes. E sempre de forma positiva. Quer um exemplo disso? Está ali, ó. 10 exemplos. Viver em harmonia com meus familiares. Ser milionário. Ter tempo livre para mim, para minha família. Ter um rendimento de 10 mil dólares, alugando casa nos Estados Unidos. Viajar para fora do Brasil. Ter uma equipe na empresa que funcione independente de mim. Outra, ajudar as pessoas a realizar seus sonhos. Mais do que isso, conhecer o grande amor da minha vida. Eu já conheci. A 9, comprar um carro zero todos os anos. Ou a outra, conseguir um emprego de diretor de vendas na multinacional. Depois disso, você tem clareza, porque olha só, eu preciso ver meus resultados, eu preciso identificar o que me limita, as minhas crenças, depois eu preciso ter clareza. Para ter clareza, eu preciso deixar a coisa mais específica. Eu quero viver em harmonia com quem? Com meus filhos e com a minha esposa. Eu quero ter rendimento de 1 milhão por ano. Não 1 milhão, 1 milhão por ano. Especificado. Viajar 2 meses por ano para fora do Brasil, sendo o primeiro a Itália. Outra, ter um rendimento de 10, mas já falei sobre isso. Ajudar as pessoas a realizar os seus sonhos através dos treinamentos. Ou ser um palestrante renomado a nível mundial. Escolha qual é o seu principal objetivo e trabalhe nele. Use estratégia para ele. Não deixe as micro gratificações manipular os teus objetivos. E transforme a tua crença, então. Veja bem, tu tem uma crença que tu encontrou, tu viu a clareza no teu objetivo. Como eu transformo essa crença no meu dia a dia? Como eu faço ela ser eliminada? A crença limitante foi instalada com emoção e repetição. Se você quer tirar, é a mesma coisa. Repetição de coisas novas e emoção. Talvez a emoção seja mais difícil, mas a repetição de coisas novas imputa lá no teu subconsciente. Outra, para mudar a crença, precisamos de emoção e repetição. Lembre-se, precisamos driblar o fator crítico. Lembra que eu mostrei para vocês lá o consciente, o subconsciente e o inconsciente? Para driblar o fator crítico do subconsciente, nós temos que arrumar ali, ó, repetição. Você não pode levar essas crenças para sua casa novamente, cara. Não leve, sabe por quê?
Lembre-se que não é só você que sofre com as tuas crenças, cara. Se fosse só você, tudo bem. É a tua mulher, é o teu filho, é o teu irmão, é a tua namorada, é as pessoas que convivem com você também sofrem dessas crenças que você tem. E elas pagam um preço por isso também. E você vai levar para casa isso? Olha só, pessoal. Para fazer isso, planeje. Lembre-se que eu falei para vocês, quem planeja mais, transpira menos. Agora que você já tem clareza, você já sabe o que você quer, você já trabalhou a tua crença limitante para que ela possa não te impedir, ou para que ela não possa te impedir, chegou a hora de planejar o passo a passo. Se você me dissesse aqui, e eu agora não tenho aqui, mas se você me dissesse qual era o teu desejo, eu já traçaria agora mesmo para você um plano de ação em como você fazer isso, para mudar. O problema não é eu traçar o plano de ação. A minha experiência conta que eu traço um plano de ação para você, o problema é que você não consegue colocar ele em prática. Rancharan já dizia isso, um consultor americano. O problema das pessoas não é elas fazerem o planejamento, os seus planos de ação. O problema das pessoas é executar eles. Elas têm dificuldade de executar por causa das suas crenças limitantes que foram imputadas lá atrás, enquanto criança, muitas vezes. Essa é a estratégia para você mudar a tua vida. É mudar lá. Quem planeja mais, transpira menos. Bernardinho fala muito sobre isso. Tenha um mentor. Cara, se tu tiver um mentor, uma pessoa, ela, o que ela faz? Ela te encurta o caminho. Na minha vida, eu tive vários mentores. Sempre, quando eu fui com eles, eu encurtei o caminho. Sempre, quando eu quis ir sozinho, eu demorei. Algumas vezes consegui, geralmente, sem mentor, mais difícil. Mais difícil. Porque o mentor te inspira também. E a inspiração tem que ser tua, não dele. As pessoas querem se inspirar somente nos outros, mas a maior inspiração é você, não é o outro. E aqui, ó, busque conhecimento técnico e comportamental. As pessoas buscam mais conhecimentos. Repito para vocês, lá que eu falei no início, no primeiro slide, as pessoas buscam conhecimento técnico, esquecem os comportamentos, que são o contato com as pessoas. Então, quando que a inspiração transforma? Quando que ela transforma? Já que o tema da palestra é inspirar, quando que a inspiração transforma? Transforma assim, ó. Ela transcende a motivação momentânea e torna-se uma força estratégica, moldando caminhos, impulsionando mudanças e criando legados. Em qual área da sua vida ou trabalho você gostaria de ver essa transformação inspiradora acontecer? Em qual área da tua vida você quer ser inspirado ou você se inspira? Qual pessoa inspira você? E, olha só, existe pilares da inspiração. Eu vou falar o primeiro pilar para vocês. Autoconhecimento. Se você não se conhece, fica difícil. Lembra-se daquele slide lá, 10% eu me conheço, os outros 90% eu não me conheço. Esse é um problema. Resiliência, a capacidade de passar por dificuldade, por decepções e dar a volta o mais rápido possível com inteligência emocional. E o que é a inteligência emocional? Primeiro eu me conheço. Lido com tristeza, raiva, alegria. Depois, eu preciso conhecer o outro também e saber como lidar no outro isso. E depois, ter o autoconhecimento. E o autoconhecimento é o seguinte, é a pessoa que se motiva. Mas não é a pessoa que se motiva por vir numa palestra. Porque se eu vir numa palestra e você se motivar só pela palestra, é efêmero.
Quando você passa da porta, acabou. Não terciarize a tua motivação para outra pessoa. Não espere que o teu líder venha te motivar para você se inspirar. Não espere que a tua mulher te motive para você inspirar. Não espere que teu marido motive você para tu ser a melhor pessoa do mundo. A motivação, ela é algo interno e ela não pode ser terceirizado para outra pessoa. Por isso que nós temos que trabalhar com a automotivação. Eu saio de casa automotivado com todos os problemas que eu tenho. Quero lembrar vocês que acordei hoje 5 horas da manhã automotivado. Pensando no que eu ia falar, de que forma eu ia dizer. Mais do que isso, pessoal. Qual é o meu propósito? Você sabe onde você está, cara? Você sabe onde você quer chegar? As pessoas não sabem aonde elas estão, muitas vezes, e não sabem aonde elas querem chegar. É perguntar para a pessoa, qual é a tua missão? Não é só ver numa empresa lá a missão. Qual é a tua missão? Para que tu veio, cara? Aonde você está agora e aonde você quer chegar? Se for voltar à nossa palestra, nós estamos falando lá atrás de resultado, de desempenho, de crença limitante, de objetivos claros, de pilares da inspiração. E faça conexões significativas. Você pode ser o maior gênio. Nós temos aqui o pessoal da universidade, pessoal de empresários, alguns clientes meus que estão aqui. Olha só, você pode ser o maior gênio. Você na vida não vai dar certo se você não tiver relacionamentos. Todos os meus clientes são baseados em relacionamento. Network, contato com as pessoas. Se você não tem isso, por mais inteligente que tu seja, tu não consegue alcançar teus objetivos. Network, contato, é o ouro moderno. Sempre foi, agora mais ainda. Aonde tu acha que tu arrumou um trabalho, um cliente, até tua namorada, teu namorado, teu marido, muitas vezes alguém te apresentou. É rede de contato, é rede de relacionamentos. E, olha só, a inspiração ela é o seguinte, ó. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, quero perguntar o seguinte para vocês. Nesse negócio de inspiração, de conexão, em qual área da sua vida ou trabalho você gostaria de ver essa transformação inspiradora, desculpe, olha, acontecer? Vocês viram a dificuldade que eu tenho? Sabe o que é passar? Sabe o que é? Isso é inspiração. Eu estar vindo aqui, sair da minha zona de conforto, para mostrar para você que você consegue também. Da tua dificuldade, com a tua resiliência, você consegue. Se eu conseguir, você vai conseguir. Mas por isso que eu reforço. Em qual área da tua vida? Pessoal, não existe sucesso profissional sem sucesso pessoal. Não existe. Você gostaria de ver essa transformação inspiradora acontecer? Em qual? Pense comigo. Aí, eu quero assim o seguinte com vocês, faltam 2 slides para encerrar. Queria que você olhasse para a pessoa que está à tua direita, enfim, ou à tua esquerda, e perguntasse para ela quem inspira ela. Depois ela diz para você. Vamos lá. Pergunte para a pessoa que está do teu lado e diga, quem te inspira? Vamos lá. Muito bem. Gostei de ver. Obrigado pela dinâmica. Eu vou arrumar para vocês uma figura de uma pessoa que marcou minha vida, que transformou minha vida. E eu imagino que tem pessoas
transformam a tua vida também. E muitas vezes você não vê, e às vezes tu dá o valor depois que essa pessoa for para um outro universo. Olha só, esse cara aqui, ó, é meu irmão mais velho. Esse cara morreu faz 2 meses, cara. Cara que me deu tudo que eu tenho, cara. Há 2 meses esse cara partiu. O cara me ensinou, pegou na mão e disse: você quer mesmo? Ele me xingou muitas vezes. Mas aprendi muito com esse cara. Eu não pude dizer para ele, a vida é complicada. Eu falei para ele muitas vezes, em vida, que eu devia tudo a minha carreira para ele. E chegou um tempo na minha carreira que eu renunciei a ele. Quando eu falo renunciei, não é que ele não me ajudou. Agora eu precisava buscar outras pessoas, outros mentores. Mas ele sempre seria o meu mentor, cara. E o cara foi, bicho. Eu recebo um telefone na minha casa às 5 horas da manhã. O professor Leônidas faleceu. 66 anos, não tinha uma doença. Faz parte da vida. Mas faz parte da vida reconhecer. Talvez, cara, eu devia ter feito isso para ele em vida. Eu não consegui fazer. Mas eu queria ter feito. Espero que ele esteja assistindo lá de cima. Que esse foi o cara que me inspirou a ser quem eu sou. A ser resiliente, a não desistir. Me ensinou a fazer hipnose. São poucas pessoas que fazem hipnose no Brasil. Então, assim, tantas outras coisas me ensinou a como montar minhas aulas. Mas partiu. E eu só tenho a agradecer ele. E eu quero agradecer a mais uma pessoa, para encerrar a minha palestra, mais uma pessoa assim, que essa é a pessoa assim que eu me inspiro a todo dia, a todo instante. E tenho certeza que vocês também se inspiram nessa pessoa, que é esse cara aqui, ó. Minha maior inspiração é esse cara aqui, ó. Cara que mudou o mundo. Existe um mundo antes dele e depois dele. Um cara que mostrou que é pelo amor que consegue as coisas. Não é pelo grito, não é pelo berro. Quero contar uma história para encerrar para vocês. Quando fala de crenças limitantes, tinha 2 irmãos gêmeos. Eu vou dizer assim, o irmão A e o irmão B. E o irmão A e o irmão B estavam juntos numa sala de manhã cedo e o pai dele estava de aniversário. E a mãe faz o quê? A mãe chama os meninos e diz assim, ó, meninos, o pai está de aniversário hoje e eu vou fazer para ele um filé parmegiana, que é o que ele adora. E ele ouvindo do lado. Eles, opa, amor, obrigado. Então eu vou trabalhar, eu não venho almoçar em casa. E à noite, a hora que eu chegar, a gente comemora meu aniversário junto com o prato que eu mais gosto, que é o filé. E aí ele chega à noite, tá os 2 meninos na sala brincando, ele chega. Mas a mãe, a pessoa que falou para ele isso, ela teve um dia desgastante. Ela suou e chegou em casa, o que ela fez? Em vez de fazer o filé, ela fez uma macarronada. E o pai passou o dia inteiro pensando naquele filé à parmegiana. A hora que ele chega em casa, aquela vontade, ele olha o macarrão e ele fica frustrado, desesperado. São aquelas pessoas que não conseguem lidar com a frustração. Ele xinga a mulher, ele chama ela de tudo, ele briga com ela, ele faz o impossível. E um dos filhos olha aquilo ali e diz, olha só, a mãe está chorando. O que ele imagina, o filho A? Não, eu não vou fazer isso quando eu crescer. Porque olha só, minha mãe está cada vez mais triste. Mãe, você está bem? Filho, eu estou bem. E ela pegou, o que ela fez?
como ele brigou muito com ela, ela foi lá e descongelou o bife e fez o filé para ele. Aí o outro menino, que era o B, pensou, bom, gritar é legal. Eu vi que cada vez que o pai grita, cada vez que o pai esperneia, ele consegue as coisas com a mãe. Os dois meninos crescem. O menino vai indo, esse que vê, que é mais empático, que é o A, ele cresce, ele é mais carinhoso com as pessoas, ele tem mais empatia com as pessoas. O B, que é aquele que diz, bom, eu vou gritar. Então ele vai na escola, ele grita com um, ele grita com o outro, ele vê que algumas coisas dessa aí dá certo, e no final ele vai crescendo, é aquela pessoa que briga, que grita, que é impaciente, que não valoriza, muitas vezes. Então, a nossa criação é assim. As nossas crenças limitantes é assim. Nós precisamos trabalhar as crenças limitantes. E para trabalhar muitas crenças limitantes, os nossos desafios, nós temos que se espelhar em alguém. Nós temos que ter como é o alimento para matar a nossa fome, como é a água para matar a nossa sede, nós precisamos da espiritualidade também para viver em paz. Eu tenho certeza que se você sempre pensar dessa forma, não precisa ser ele. Porque isso é uma questão de religião. Não é uma questão de religião. É cada um acredita em quem quer. E eu acredito nele. E ele transformou minha vida. E transforma a vida de todo mundo. Até hoje. Esse cara é um fenômeno. Então, assim, quer se inspirar? Se inspire nele. Pessoal, acabou a nossa palestra. E eu quero dizer o seguinte para vocês. Eu estou tão feliz de ver vocês aqui hoje, sabe? Obrigado, de coração, por sair das suas casas, por sair da universidade, das suas empresas e vir aqui me assistir. Olha só, vocês transformaram também a minha vida. Vocês me inspiraram também. E eu agradeço a vocês do fundo do meu coração e que Deus abençoe vocês e que vocês possam cada vez mais melhorar administrando as suas crenças limitantes e potencializando aquilo que você tem de bom. Muito obrigado, pessoal. Valeu, tá? Obrigado ao nosso palestrante, Peterson Arruda, com certeza nascendo uma nova estrela nacional. Obrigado, Peterson. Bonito e tranquilo pra gente se amar.